Sejam muito bem-vindos, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês nesse dia. E hoje nós iremos meditar na palavra de Deus. Ela se encontra em Números, no Antigo Testamento, a partir do capítulo 11, a partir do versículo 10. A gente vê, meus queridos, que muitas vezes na caminhada tem uns que levam cargas maiores do que a dos outros, Mas quando a sua carga estiver bem pesada, clame ao Senhor, porque Deus, ele é poderoso para lhe ajudar, para lhe enviar alguém para lhe dar auxílio, A palavra do Senhor nos diz que Moisés, certa vez, ele achou muito pesado, a carga que ele levava, que era a responsabilidade de guiar o povo de Israel para entrar na terra prometida, Ele foi um homem muito importante, porque ele conseguiu resgatar, tirar o povo do Egito, com a mão poderosa de Deus, Mas ele foi a pessoa quem Deus usou, ele e Arão. Só que a maior responsabilidade de guiar, de conduzir o povo, de ser o mensageiro de Deus, era ele, era Moisés. E chegou um momento, meus queridos, que o povo murmurava contra Deus. Deus enviou fogo, consumiu alguns deles. Aí depois Deus intercedeu pelo povo, Deus fez o fogo cessar, mas aquele povo depois começou de novo a murmurar, querendo voltar para o Egito, sentindo saudade dos pepinos, dos melões, das pimentas, das cebolas, das carnes que comiam no Egito. Mas aquele povo não se dava conta de que lá eles eram escravos e que Deus estava chamando ele, trazendo para serem libertos. Mas eles não conseguiam compreender. Naquele momento, naquela situação, naquele deserto, eles só conseguiam ver dificuldade e não o milagre, o poder de Deus que Deus estava manifestando. E a gente, meus queridos, precisa ter muito cuidado para quando chegar esse momento de para quando você estiver no deserto, porque todo servo e toda serva de Deus passa por deserto, você não murmurar como esse povo. Muitos saíram do Egito, mas nem todos entraram. Eles pereceram no deserto porque murmuraram contra Deus. Sentiram saudade dos tempos passados, queriam voltar e Deus não se agradou. Então que você tenha cuidado, que quando você estiver, se você hoje está no deserto, tenha muito cuidado para não sentir saudade da vida passada, para não sentir saudade dos prazeres passados, porque Deus não se agrada. E tenha cuidado para não murmurar, porque se murmurar, é capaz do deserto ser aumentado. Aqui esse povo, em talvez 40 dias, ele chegasse na terra prometida. Mas como eles murmuraram contra o Senhor e provocaram a ira de Deus muitas vezes, eles passaram 40 anos no deserto. Isso é um exemplo para nós, meus queridos, que assim como aconteceu com esse povo, acontece nos dias atuais na vida daquele que desobedece a Deus. E chegou assim ao ponto que Moisés estava tão cansado, tão exausto do pecado do povo, da murmuração do povo, que ele chegou para o Senhor e ele disse assim, capítulo 11 de Número, versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por família, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Então Moisés, meus queridos, estava muito cansado. E comigo e com você, muitas vezes não é diferente, Muitas vezes chegam pessoas na nossa vida que elas vão somar, que elas vão nos ajudar, mas muitas vezes chegam pessoas na nossa vida que ela é mais uma carga para você carregar. E não é fácil,
precisa muito clamar a ajuda de Deus, assim como Moisés ele pediu, né? Ele disse mais: concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o eu à luz, para que me digas, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais, né? Então Moisés aqui, ele estava muito triste, muito cansado, né? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes viver a minha miséria. Então Moisés estava tão cansado que até a morte ele pediu, né? Porque o povo chorou nas portas pedindo carne, pedindo comida, porque sentiram saudade do Egito. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés, ele disse: é melhor que eu morra, me mata, né? Porque eu não tenho carne para dar para ele. Você vê, meus queridos, como Moisés, um servo de Deus, a quem Deus usou para transformar as águas do rio do Egito em sangue, né? Ele tinha contemplado todos os milagres, todas as maravilhas que Deus vinha fazendo ao longo do tempo. Mas chegou um momento que a pressão foi tão grande, né? A carga estava tão pesada, o emocional dele estava tão abalado, que ele, ali naquele momento, ele já não estava mais conseguindo enxergar a grandeza do seu Deus, né? Ele diz: onde eu teria carne para esse povo, né? Quando Deus já estava dando maná, já estava dando comida a esse povo, né? O povo já estava comendo todo dia do maná que descia do céu, só que o povo estava cansado de comer o maná. E Moisés, nesse momento, ele diz: onde eu teria carne, né? Mas quem daria comida ao povo era Deus. Afinal de contas, foi Deus quem tirou como poderoso o povo do Egito. Mas o servo de Deus estava muito cansado. E isso pode acontecer comigo e com você. Mas que nós, irmãos, não venhamos murmurar contra o Senhor, né? Mas venhamos pedir ajuda. Porque Deus, ele deu ajuda para Moisés. E olha o que Deus fez, né? Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe ser ancião e superintendente do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que o assistam ali contigo. Então descerei ali, farei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre ele. E contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. Então aqui, toda aquela porção do Espírito de Deus que Deus tinha dado para Moisés, né? Ele disse: escolhe 70 homens, dos anciãos, mas dos que sabem ser ancião. Homens fiéis, né? Não era qualquer um, porque Deus nunca separou qualquer um. Deus separa homens fiéis para o seu ministério, mulheres fiéis para o seu ministério. E aqui, daqueles 70 homens, Deus mandou que Moisés separasse ele, porque da porção do Espírito de Deus que havia em Moisés, o Senhor ia tirar um pouco, né, e ia dar para eles, né, para que eles pudessem ajudar Moisés, né, porque a carga era muito pesada. E meus queridos, Deus, ele continua fazendo a mesma coisa quando ele vê que a tua carga está pesada, né? Ele vai levantar a pessoa para te ajudar, ele vai levantar a pessoa para te socorrer, para que você não afunde, porque emocionalmente Moisés estava muito abalado, né? Não era fácil para ele levar milhões de pessoas ali guiando com a teimosia do povo, vendo Deus matar o povo porque o povo pecava contra Deus, e não era fácil, mas o Senhor o ajudou, porque aquele e aquela que Deus levanta para fazer a sua obra, Deus sempre vai dar ajuda, ele nunca vai deixar sozinho. Então medita nessa palavra. Se tu é uma dessas pessoas, não te preocupas, entrega a tua vida na mão do Senhor e pede a ajuda do Senhor, porque Ele é o mais interessado em te ajudar. Que Deus abençoe a tua vida, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação.